Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. Deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a quarteirização de contratos firmados pelo Poder Público, receberam o empresário Basílio Jorge Pantazes. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. O encontro, realizado em ambiente virtual, foi presidido pela deputada Analice Fernandes, do PSDB. Durante as reuniões, os participantes discutem os requisitos e o processo de contratação de profissionais e equipamentos da área da saúde e o trabalho técnico que é realizado nos hospitais e na área de gestão. Atualmente, São Paulo possui 86 entidades aptas a firmarem parcerias com a gestão estadual, sendo 51 apenas na área da saúde. A convocação do empresário Basílio Jorge Pantazes, que teve a participação na compra de respiradores chineses pelo Estado de São Paulo, foi pedida pela deputada Janaína Pascoal, do PSL. Durante o encontro, ele explicou o trabalho que está sendo feito durante a pandemia. A deputada Janaína Pascoal pediu alguns esclarecimentos durante a reunião. Em março deste ano, o empresário foi alvo de uma ordem judicial de busca e apreensão em sua casa em Brasília, na operação batizada de Taxa Alta, e teve os bens bloqueados pela Justiça em maio, segundo o GAECO do Paraná, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Foi também em março deste ano que a gestão Dória iniciou a negociação para a compra de 3.000 respiradores chineses. A entrega dos aparelhos devia inicialmente ter sido concluída em maio, o que não ocorreu. A compra também é investigada pelo Ministério Público de São Paulo. O atraso da entrega levou à repactuação do acordo para 242 milhões e 1.280 equipamentos, uma adequação do valor adiantado pelo governo paulista em abril à intermediária Richards Harrison, empresa que o empresário trabalhava. Os equipamentos eram esperados para a criação e ampliação de UTIs para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Para os deputados integrantes da comissão, é preciso criar um arcabouço jurídico para fiscalizar empresas e organizações sociais que geram lucro. Ao final do encontro, os deputados ressaltaram que as oitivas de autoridades especialistas que têm acontecido nas últimas reuniões são importantes para auxiliar os deputados da CPI na elaboração de projetos de lei para regular as quarteirizações de contratos. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a presença dos convidados do dia de hoje, que é o senhor Basílio Jorge Pantazes, e também, nesse momento, constatar a presença de todos os deputados nesta comissão. Com a palavra, senhor Basílio, novamente. Muito obrigado. Eu sou um empresário, me especializei em vendas de produtos para governos e sempre fiz negócios com a China. Eu vou à China há mais de 25 anos. Eu fiz negócios, de novo eu digo, os uniformes do Exército, fiz negócios com trilhos de trem, negócios com kits de higiene bucal, de milhares e milhares de unidades. Eu sempre
o que eu falei, minha empresa chegou a fretar dezenas de navios, milhares de caminhões para entregar, e uma das coisas que nós temos é uma experiência muito grande em logística, porque comprar e vender é quase simples, mas tirar do outro lado do mundo e entregar aqui é uma guerra. No caso dos ventiladores, eu estava assistindo o Jornal Nacional, vou contar a história, eu tenho um texto aqui, um guide aqui, mas eu vou contar como aconteceu. Eu estava assistindo o Jornal Nacional, o mundo entrando em pânico com o assunto da pandemia de coronavírus. Eu vi um post do Diego Mainardi falando que o mundo estava numa guerra para adquirir equipamentos para os hospitais de coronavírus e que o Brasil estava perdendo essa guerra. E estava perdendo mesmo. E na mesma hora, me deu um estalo, eu liguei para o sócio da Hitchens, ele mora nos Estados Unidos, na Flórida, e eu liguei para falar, oi, como vai? Ele falou, acabei de vender $500 bilhão de ventiladores para o estado de Nova York e da Califórnia. Falei, você está brincando? Porque eu conheço ele mexe com China, tanto quanto eu mexo com China. A Hitchens mexe com China há muitos anos. A Hitchens é a fornecedora dos trens que vão no Rio de Janeiro, no metrô do Rio de Janeiro, há décadas já. Chinês também, trem chinês. E como assim? Ele falou, eu consegui cota de produção em 2 fábricas chinesas de ventiladores. Eu falei, eu quero trazer isso para o Brasil. Não pelo business, eu não está preocupado com o business em média, nada disso. Está preocupado porque eu estava vendo que o Brasil não tinha e não teve um ventilador importado. Nós tivemos ventiladores produzidos pela indústria nacional que, infelizmente, era de pequena capacidade instalada para produzir uma demanda de mercado. Você não muda no dia seguinte e fala, eu produzo 10 por mês, agora eu quero 1.000. Isso não existe. A fábrica tem a sua capacidade de instalação, de produção. Então, eu falei, eu quero fazer a comercialização no Brasil. Com licença, senhor. E o Pedro Leite, que é o presidente da Hitchens, falou, eu não quero negócio com o Brasil. Eu falei, eu toco, eu faço tudo aqui. E ele sabe que eu tenho experiência em venda de governo. Ele falou, então tá bom, você cuida da operação Brasil. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, eu recebi da Hitchens as informações técnicas das máquinas. São 2 modelos de máquinas. Uma chamada SH300, a outra AX400. Uma máquina, inclusive, é uma máquina de anestesia, que é para ficar dentro de UTIs, que é usada que tem o ventilador ou respirador, que serve para UTI. Nova York comprou dessas máquinas. As 2 máquinas que nós vendemos ao governo de São Paulo, o estado de Nova York comprou, eu tenho cópia dos pedidos. Existe sigilo de confidencialidade que eles não podem mostrar, mas eu via as cópias desses pedidos de Nova York, e o estado da Califórnia comprou as mesmas máquinas. São máquinas, como é que eu vou dizer assim, de qualidade, conhecida e reconhecida na China, e os americanos compraram. Quando eu vi isso, no dia seguinte eu recebi as especificações, recebi a tabela de preço, fui ao Ministério da Saúde, na época que o ministro era o ministro Mandetta, estive reunido com o Dr. Roberto Ferreira Dias, que era o diretor do DELOG, do Departamento Logístico, que é o que compra supostamente tudo no Ministério da Saúde. No dia que eu estive no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tinha acabado de fazer uma compra, uma empresa acho que de Macau, para fornecer ventiladores e máscaras, bilhões de reais em compra. E eu falando com o Pitt, ele me falou, Basile, a China só está aceitando o pedido com pagamento antecipado, no mínimo, 50%. O mundo inteiro está indo para lá comprar ventiladores e os chineses não querem saber de carta de crédito, eles não querem saber de, eu mando dinheiro, quando você embarcar, eu te pago. Nada, é pagamento antecipado. Eu fui oferecer isso ao Ministério da Saúde, falei, eu tenho os ventiladores, vocês querem comprar? E eles falaram, não, nós não vamos pagar nada antecipado. E eu saí de lá com a certeza de 200% que eles não iam receber um ventilador, como não receberam. Eles fizeram 3 pedidos, ou 2 para o exterior, de bilhões,
e depois foram todos cancelados, porque não entregou, porque isso. Mas, assim, o mundo é capitalista. A China, apesar de ter o seu sistema político comunista, ela é capitalista. Em outras palavras, o dinheiro conta. E, nesse momento, quando eu saí do Ministério da Saúde, eu deixei meu cartão lá e falei, eu tenho ventiladores. No dia seguinte, eu comecei a receber ligações, assessor do secretário de Saúde de Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, vários locais. O senhor tem ventilador? Tenho. O senhor me manda proposta? Mando. E assim eu recebi também uma ligação de um senhor chamado Wilson Mello, de São Paulo, que é da Invest São Paulo, me falando que chegou a ele a informação que eu tinha ventiladores. E eu falei que tinha. E foi assim que começou a negociação com São Paulo. Então, apresentamos os produtos, os equipamentos. Uma das máquinas nossas já tinha Anvisa, e a outra, por ser produzida em país membro do IMRDF. IMRDF seria a Associação de Anvisas no Mundo. É uma associação interessante de saber. A Anvisa ela soltou uma normativa no meio da pandemia falando o seguinte: pode-se importar e comercializar equipamentos vindos ou comercializados em países membros do IMRDF. Então, a China é membro do IMRDF, a Coreia, outros países, eu tenho até a lista ali, tem uma série de países que são membros do IMRDF. Uma das nossas máquinas não tinha Anvisa, mas era membro do IMRDF. Então, veio para o Brasil, entrou, a Anvisa liberou a importação. Eu fiz a oferta comercial para São Paulo, começou uma oferta de negociação. O Estado de São Paulo ele queria 2.000 máquinas e a Prefeitura ia comprar, se eu não me engano, 2.000. A Prefeitura não realizou e o Estado acabou aumentando para 3.000 máquinas. 2.000 de um modelo, 1.000 de outro modelo. O senhor Wilson Mello insistia em não pagar antecipado. Eu falei, não vai ter máquina. Não vai ter máquina. E aí nós conseguimos, com a fábrica na China, reduzir de 50% para 30% o pagamento, o down payment, que a gente chama, que é o pagamento inicial. O Estado de São Paulo efetuou o pagamento, fez um pedido de 3.000 máquinas, 2.000 máquinas do modelo SH300 e 1.000 máquinas da AX400. O valor do pedido de $100 milhões. Efetuou um pagamento de 30% desse pedido, que era os 30% de sinal. Esse pagamento foi para a Hitchens. No dia seguinte, esse pagamento foi para a China. No dia seguinte, nós temos os extratos, inclusive ele está no processo, se eu não me engano, do Inquérito Civil do Ministério Público, junto com o procurador Blatt, que eu já prestei esclarecimentos também. Vocês podem ver que do dia que o Estado pagou para o dia que foi transferido o dinheiro para a China, não deu 24 horas. Então, o processo foi feito assim: a Hitchens ofereceu, o Estado concordou em comprar, pagou, fez a remessa, a Hitchens mandou o dinheiro para a China. Lindo, maravilhoso. A proposta era 500 máquinas por semana. Tudo tranquilo. A empresa chinesa entregou as primeiras 500 máquinas no aeroporto, na China, e de lá para cá não se sabe o que aconteceu. Nós não temos uma explicação oficial de nenhum lado. Eu só sei que as máquinas não saíram da China, aquelas 500 máquinas. E o que aconteceu aqui falando é o seguinte: o governo chinês ele tinha baixado uma instrução, um decreto, não sei o quê. Como o mundo inteiro estava comprando os equipamentos de uma forma quase violenta na China, eles estavam preocupados com duas coisas. Primeiro, a qualidade dos equipamentos que sairiam da China. Eles não queriam que saíssem qualquer equipamento. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Os equipamentos que o Estado do Pará comprou e que ele recebeu, ele achou que teria comprado um equipamento e ele recebeu outro. Aconteceu isso, efetivamente. Então, quando o governo chinês percebeu que as empresas chinesas estavam vendendo qualquer coisa, entregando, vamos falar a palavra, né, o jargão gato por lebre,
eles deram um bloqueio no customs, na aduana chinesa, e começaram a limitar a quantidade de equipamentos por país e por embarque. Então, as nossas primeiras 500 peças que entraram no aeroporto se perderam lá dentro. Elas simplesmente não foi para embarque nenhum, ninguém fala, a fábrica não fala, olha, prenderam, não prenderam, nada. Eles simplesmente não embarcaram, nunca chegaram, e a fábrica começou, então, a repor a produção dessas máquinas de uma forma a conta-gotas. O que era para ser 500 por semana começou a ser 130, 100, 80. Nós ficamos desesperados. Nós aqui negociamos para buscar as primeiras 130 máquinas. Fretamos um avião da Azul, o primeiro avião da Azul, um Boeing monstro, saiu de São Paulo e foi até a China buscar, teve que fazer um plano de voo, a Rússia não autorizou passar em cima, foi uma loucura, para buscar 130 máquinas. Nós gastamos $600 mil só de frete para poder trazer as primeiras máquinas para São Paulo, porque é claro que o governo comprou e ele queria receber as máquinas, com toda a razão. Mas a gente começou a ter problemas de logística. A fábrica, que era uma estatal chinesa, houve uma intervenção violenta do governo chinês dentro da fábrica, porque eles venderam para 88 países. A mesma fábrica, que é uma fábrica, inclusive militar. Eles venderam para 88 países, o governo chinês entrou e falou, ok, tanto para esse país, tanto para esse país, tanto para esse país, por semana. Eles nos queriam dar 50 máquinas por semana. O Brasil está, infelizmente, em um momento de relação política com o governo chinês, não é das melhores. Nosso governo Bolsonaro não tem simpatia pelo governo chinês, todo mundo sabe disso. Por isso, os chineses também não fizeram zero pelo Brasil. Então, assim, eles poderiam ter feito mais? Poderiam, mas eles foram entregando a conta-gotas. Eu pedi ao Wilson Mello, Wilson, pelo amor de Deus, vê se o governador Dória consegue, junto à embaixada chinesa, explica que São Paulo não é Brasil. São Paulo é São Paulo. São Paulo é metade quase do PIB do Brasil, é um estado que tem grandes negócios com a China. Veja se vocês conseguem que a embaixada entre no, como se diz, na conversa com a fábrica e nos consiga mais máquinas por semana. A fábrica chinesa é uma fábrica que produzia 1.000 máquinas por semana ou por mês. Ela teve que passar para produzir 10 mil, 20 mil. Eles montaram mais 2 fábricas a toque de caixa. Então, assim, um respirador ele é feito de tela de computador, vários equipamentos que são produzidos, eles tiveram que decuplitar, como que eu vou dizer a palavra, a sua produção da noite para o dia. O mundo inteiro caiu de uma forma violenta, querendo comprar tudo. O chinês um dia ele ligou para nós e falou assim, as suas máquinas que estão saindo hoje para São Paulo, eu tenho uma oferta aqui agora, $15 mil mais caro do que você está me pagando para a Sérvia. Os países chegavam lá na fábrica e falaram, para onde vai essas máquinas? Eu te pago mais $15 mil. São Paulo pagou 40 mil e queria pagar 55. A guerra que foi trazer esses equipamentos, assim, foi um absurdo. Não, de repente, as linhas aéreas China-Brasil acabaram. Não tinha avião para trazer. Navio nem pensar. Então, nós tínhamos uma linha aérea chamada Ethiopian, que saía da China, parava em Addis Abeba, fazia um escala, trocava os equipamentos de avião, descia para São Paulo. No final da operação, deputada Janaína, um avião da Etiópia pegou fogo. Por que pegou fogo? Essas máquinas ventiladoras, elas têm baterias de lítio dentro delas. Por quê? Uma pessoa que está entubada e acaba a luz do hospital, a máquina tem que segurar o funcionamento da máquina para essa pessoa, se eu não me engano, até 3 dias. Então, elas vêm com baterias de lítio que pegam fogo. A China limitou 50 máquinas por voo. Eu poderia até conseguir mais, mas a China limitou para cada embarque 50 máquinas.
saía da China para o Brasil 1 ou 2 aviões por semana. Eu não conseguia trazer mais. Nós tivemos N problemas. É o que eu falei, o avião pegou fogo, a Etiópia falou, não vou mais carregar máquina de bateria. Então, foram diversas dificuldades. Quando comecei esse processo, o que eu queria fazer? Vou tirar o pedido, a Hitins cuida da parte da China, a Hitins tem um sócio no Brasil que chama Fabiano, que é quem ia tocar toda a logística. Eu acabei me envolvendo e sendo como que eu vou falar? O maestro da operação toda. Eu fiquei acordado 18, 20 horas por dia, cuidando de toda a operação, desde a hora que começava na China até a hora que chegasse no Brasil. Diversos detalhes incomensuráveis envolvidos para que essas 1.280 máquinas chegassem a São Paulo. Todo dia, empresas que tinham vendido e não tinham, recebido e não tinham entregues, os seus sócios estavam sendo todo dia presos. Eu assisti o Jornal Nacional e não dormia. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou na mesma situação. Eu vendi e até agora não entreguei. E eu passei meses de muita aflição na minha vida. Eu sou um homem muito religioso, muito cristão, muito. Eu falava, meu Deus, me ajuda a trazer essas máquinas para o Brasil, não é possível isso. E me ajudou, porque demorou mais do que deveria, mas vieram todas. O último dólar que São Paulo pagou, eu entreguei. Tudo entregue, graças a Deus. E agora, digamos, vocês, deputados que são eleitos pelo povo de São Paulo e que estão aqui para saber o que aconteceu, qual é a história, estou aqui para falar tudo. O que vocês quiserem saber, tudo. As nossas propostas feitas na Secretaria de Saúde para a venda das máquinas, a máquina que foi oferecida a $40 mil, teve mais 2 propostas de outras empresas da mesma máquina por $51 e $58 mil. $51, $46 mil euros. E dava 50 mil. Então, assim, nós oferecemos o melhor preço e nós entregamos. Deputada Janaína, o Brasil comprou 7 mil máquinas do exterior. Dessas, apenas 3 mil e algumas chegaram no Brasil. Dessas 3 mil, nós entregamos 1.280. E eu digo, só aconteceu isso porque do lado de cá, no fronte da guerra, tinha Hitins, que sabe tudo de China, tudo, e Basile Pantazes, que também sabe muito de China. Porque senão, São Paulo ia estar hoje investigando onde é que está o dinheiro que pagou e que não recebeu. Eu tenho certeza absoluta que nós demonstramos ao Estado de São Paulo, e foi uma coisa muito rápida, porque a pandemia estava explodindo. O Estado de São Paulo agiu de uma forma rápida, porque eu entendi que por trás dos panos da pandemia existia a pressão para liberar os comércios. Mas para liberar o comércio, para liberar o povo para trabalhar, os hospitais tinham que estar preparados para receber os pacientes que, porventura, aumentariam a curva de infectados. E isso chama-se ventiladores. Eu tive contato com a Adriana, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, super profissional, ela super preocupada. Basile, cadê os ventiladores? As pessoas estão morrendo. Eu falava, eu estou fazendo de tudo para chegar, não estou conseguindo. Mas você falou que ia ser 500 por semana. Eu falei, eu não, os chineses. E no dia seguinte eles mudaram e fazer o quê? Reclamar para quem? Então, foi uma guerra. A menina chamada Cleide, da Secretaria de Saúde, responsável pela liberação da importação dos ventiladores, ela 48 horas antes, quando eu já estava carregando na China, ela ficava no meu pé. Cadê o documento? Cadê isso? Eu preciso liberar na Anvisa, tem que chegar e liberar
no aeroporto em 12 horas, ninguém dormindo e a gente trabalhando de uma forma frenética para trazer esses ventiladores para o Brasil. Então, foi uma operação de guerra, mas uma guerra que eu nunca vivi na minha vida, eu não esperava que seria isso. Nossa, outra coisa, a minha imagem, todo dia saindo no jornal, o grego, falando de uma forma pejorativa da minha descendência. Eu tenho muito orgulho de ser grego, muito. A Grécia deixou para o mundo muita história e muita sabedoria, meus antepassados são imigrantes. Chegaram no Brasil com $1 na frente, outro atrás, não tinham nada. Eu trabalhei a vida toda, eu não sou herdeiro de nada, meu pai me ensinou que eu sei trabalhar, não herdei nada, sou um empresário de sucesso, tenho empresas, mas trabalho, sempre trabalhei muito, e continuo trabalhando e continuarei trabalhando. Mas nessa pandemia, o que me levou a pular para dentro dessa guerra, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E eu sabia que China e Brasil são pouquíssimos que sabem e conhecem chegar lá numa fábrica chinesa e arrancar o produto e trazer para o Brasil. O mundo inteiro estava querendo, o chinês vendia para quem ele quisesse, a hora que ele quisesse. O mundo inteiro queria, e quer ainda. Eu não sei se nós vamos ter uma segunda wave, o que vai acontecer ainda, mas eu quis, naquela minha inspiração de ligar e falar, eu quero trazer para o Brasil, foi mesmo de saber que essas máquinas vão ajudar, e estão ajudando. São 1.280 máquinas hoje que estão ajudando pacientes aí em São Paulo. Eu, nessa pandemia, salvei 2 da morte. O melhor amigo meu de São Paulo entrou em coma, ficou 5 dias entubado em São Paulo, trocou de hospital e se salvou. E a minha funcionária que trabalha na minha casa, eu salvei 2 nessa pandemia. E quero salvar mais quantos eu puder. Essa foi a minha motivação, esse foi o que eu fiz. Estou à disposição de vocês para responder qualquer pergunta que vocês quiserem, por favor. Sr. Basile, eu fico imensamente feliz. Nossas excelências. Fico muito feliz com a explanação feita pelo senhor. São Paulo realmente saiu na frente, se nós observarmos a atuação de todos os estados do nosso país. Nós tivemos um trabalho muito sério feito pelo governo do estado de São Paulo. Até hoje, nós temos diariamente o comitê de contingenciamento dando satisfação, orientando a nossa população, orientando, inclusive, o comércio. São Paulo passou por um momento bastante difícil, mas aqui em São Paulo nós não tivemos pessoas que morreram por falta de atendimento. Então, eu acredito na Secretaria Estadual de Saúde e na forma muito correta e transparente que vem lidando com essa pandemia, com a compra de todos os equipamentos. E, claro, óbvio, que quando nós assistimos pela televisão pessoas sendo até presas, como o senhor citou no início da sua fala, em outros países, por falta de probidade, por falta de transparência, ou até mesmo de desvios de recursos públicos dentro de uma área que é extremamente delicada, necessária, inclusive, de que todos os gestores públicos se debrucem de uma maneira muito mais séria, né? Se nós temos que ser sérios na vida pública, a saúde requer muito isso de nós, porque nós lidamos com a vida e com a morte. Então, aqui em São Paulo, nós tivemos todo esse cuidado. E o comitê de contingenciamento ele foi criado para acompanhar tudo isso. A Assembleia também, e aqui eu quero deixar isso aqui claro, deu a sua contribuição, porque foi o único parlamento do nosso país que cortou na pele, que cortou na carne, que permitiu, através da votação de todos os seus membros, que nós fizéssemos uma doação do nosso próprio salário para que o governo de São Paulo pudesse utilizar esses recursos para a compra dos EPIs, para a compra de equipamentos. E é óbvio que nós queremos acompanhar para e passo cada centavo
do dinheiro público e aonde ele foi utilizado. Então, eu quero que o senhor entenda o trabalho sério que nós, parlamentares, estamos fazendo. Inclusive, foi criado, através de um ato da mesa, uma comissão que acompanhou mensalmente todos os recursos e aonde eles foram destinados, acompanhou cada nota, cada compra, para ter a certeza de que foi feito dentro de todos os parâmetros da decência, da honestidade, de tudo aquilo que a lei também 866 rege, mas nós sabíamos que em tempos de pandemia, o decreto de calamidade pública em si dava margem para vários gestores públicos praticarem outros tipos de atos que não comungamos, e é por isso que nós estamos aqui tentando esclarecer a compra desses ventiladores de uma forma muito transparente para a nossa população. Eu sou presidente da Comissão de Saúde e achei bastante pertinente a deputada Janaína encaminhar aqui para a nossa CPI o pedido da participação do senhor nessa oitiva, para que nós pudéssemos, enfim, nessa linha de transparência e uso com responsabilidade do dinheiro público no Estado de São Paulo, o senhor pudesse vir a público e nos ajudar a esclarecer, que eu acho bastante importante. E o senhor deixa aqui claro que a China, embora tenha grandes tratativas aqui com o governo do Estado de São Paulo, deixa a desejar, principalmente na palavra, porque quando se faz qualquer contrato com alguém, você cumpre, não importa a guerra mundial, né, que aquela empresa esteja enfrentando. Então, palavra é para ser cumprida. E nós observamos durante todas essas tratativas que tiveram que fazer reacomodações, uma série de coisas, inclusive para que esses 1.200 respiradores pudessem chegar. Foi um parto, vamos dizer assim, para que isso viesse para São Paulo. O senhor teve a sua participação preciosa? Claro que teve. O senhor acabou de dizer no início da sua fala que o senhor é um especialista em relações com o mercado internacional. E acredito que, por conta dessa boa relação, o senhor também foi um agente importante para que esses 1.200 chegassem em São Paulo. Mas dinheiro público é para a gente contar, fiscalizar e cobrar de todas as autoridades uma transparência maior, e nós estamos fazendo isso. Nós temos hoje aqui, muito obrigada pela participação do senhor, nós temos já 3 pessoas que se inscreveram para tirar as suas dúvidas, e a primeira é a deputada autora do requerimento da vinda do senhor, que é a deputada Janaína Pascoal, e eu passo, nesse momento, a palavra para a nobre deputada. Obrigada, senhora presidente, cumprimento todos os colegas presentes, cumprimento o convidado, o senhor Basilis, agradecendo o fato dele ter atendido ao nosso chamado, cumprimento também os seus advogados, e eu estava ouvindo a explanação do senhor Basilis, e se meu pai estivesse acompanhando esse depoimento, ele ia dizer que o senhor é aquele tipo de pessoa que dá nó em pingo d'água. Dá para entender como é que o senhor vende desde uniforme para o exército, trilho, respirador, porque o senhor é bom de fala. Se fosse candidato, seria eleito já depois dessa O senhor dá nó em pingo d'água, seu Basílio. Mas, assim, deixa eu explicar para o senhor por que foi que eu fiz o requerimento. Primeiro, quero deixar muito claro que não teve nenhuma implicância pessoal, nem, vamos dizer assim, com a sua ascendência, muito pelo contrário, todo o meu carinho aqui, tanto ao povo grego como ao povo libanês, tenho muitos amigos libaneses, então não teve nada a ver com a sua pessoa. O que me chamou a atenção, lendo a documentação da compra e venda, foi, assim, uma informalidade muito grande.
sabe? É um contrato de valor elevado, muito embora tenha sido firmado num momento de pandemia, ou seja, extrema necessidade, num momento em que, infelizmente, os fornecedores abusaram nos preços, num momento em que houve, né, a autorização das casas legislativas de os processos serem feitos de maneira menos, vamos dizer assim, formal, contra meu voto. Eu votei contra, tá, o decreto de calamidade, gosto sempre de lembrar. Mas, apesar disso tudo, o processo me chamou a atenção pela informalidade. Tá? Então, eu quero fazer algumas perguntas, como eu disse no início, não com o intuito de perseguir ninguém ou de fazer qualquer tipo de discurso político, ideológico, mas para que a gente possa entender. Então, o senhor mencionou 3 nomes, né? O nome do senhor Wilson Melo, da São Paulo Invest, e o nome das senhoras... São Paulo Invest, não é isso? Isso. Ou Invest São Paulo? Às vezes eu erro a ordem. E das senhoras Cleide e Adriana, da Secretaria da Saúde, que são pessoas contra as quais eu também não tenho nada. Mas uma venda dessa magnitude, pelas regras, precisaria ser firmada com o secretário da pasta. E eu estranhei o fato do contrato, na verdade nem teve um contrato, né, mas da negociação ter sido feita com uma coordenadoria. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, aí se o senhor puder respondê-las na sequência, eu queria saber o seguinte: o senhor sabe explicar por que a negociação foi feita com uma coordenadoria dentro da Secretaria da Saúde e não com o secretário, sendo certo que os valores envolvidos, né, exigiriam a participação do secretário? Essa é a primeira indagação. O segundo ponto que me chamou a atenção, e aí se os advogados quiserem anotar para também auxiliar, eu não tenho nenhum problema aqui com participação de advogado, entendo a missão, né, dos profissionais. Um segundo ponto que me intrigou, analisando a documentação, foi o seguinte: o senhor Wilson Melo, que de certa forma representa uma entidade que tem um caráter público, ele indicou a Richens, indicou o senhor como representante da Richens. E assim, a indicação dele, a gente lendo o processo de compra, teve um peso muito grande, entendeu? Tanto é que tem um determinado momento ali no processo que os funcionários dizem: olha, o senhor Wilson da SP Invest indicou a Richens, né? Inclusive o e-mail que ele faz a indicação está copiado para o senhor, e eles falam que o senhor Wilson teria feito uma espécie de uma vistoria, de uma visita à indústria lá na China, porque a Invest São Paulo tem um escritório na China. E aí eu confesso ao senhor que eu fiquei intrigada pelo seguinte: se esse homem foi lá, visitou a indústria, ele não viu que essa indústria não tinha capacidade? Como o senhor mesmo disse, eles tinham um costume de produção e, de repente, isso aí teve que multiplicar por 3, por 4. Como é que ele deu essa garantia pessoal que, para essa contratação, o próprio processo mostra que valeu, se ele não tinha essa garantia? Então, eu queria saber do senhor se o senhor tem conhecimento dele ter efetivamente visitado a empresa na China. Veja, senhor, não estou falando do cidadão que mora nos Estados Unidos, porque ele deu essa garantia. Sim. E até que ponto pode uma pessoa que integra um órgão, que também é, de certa forma, público, ou tem natureza mista, ou tem uma proximidade com as pessoas do poder, fazer uma indicação num processo que é um processo de concorrência pública, o senhor entendeu? Então, é uma pergunta que eu faço para o senhor. Na Secretaria da Saúde, um contrato milionário desse, né, que eu sei que para o padrão do senhor pode ser um valor pequeno, mas para padrão de aquisição de dinheiro público, gastos públicos, é alto, entendeu? É um dinheiro grande. As pessoas, assim, vamos dizer assim, o maior nível, né, de contato que o senhor teve foi com a senhora Cleide e a senhora Adriana,
Ninguém mais elevado dentro da secretaria ligou para o senhor, quis saber se o senhor garantia essa entrega, entendeu? Essa informalidade é que está me intrigando, entendeu? É um dinheiro grande, uma mercadoria necessária, um momento de extrema, né, um momento delicado, como o senhor bem, ninguém mais alto ali, de alta patente, vamos dizer assim, passou a mão no telefone e conversou com o senhor, entendeu? Eu acho isso estranho. Então, eu queria saber como é que foi essa negociação. O senhor sabe dizer se algum outro estado da federação adquiriu respirador da Richens, seja por meio da intermediação do senhor ou de outra pessoa? O senhor sabe dizer? Porque, assim, o que foi que me chamou a atenção no primeiro momento nesse caso? Saíram várias matérias que não falavam no senhor, não falavam de nada, comparando o valor que São Paulo pagou, que Amazonas pagou, com o valor que Minas pagou. Até teve muito governador que ficou danado com o Zema, porque o Zema pagou muito barato. Então, o senhor, que é um homem que tem esse conhecimento todo, o senhor conseguiu entender por que Minas conseguiu pagar tão barato e São Paulo não? E se quiser falar dos outros estados também, fica à vontade, entendeu? Um outro ponto formal que me chamou a atenção, senhor Basilis, no processo de aquisição dos respiradores, além desse e-mail do senhor Wilson indicando o senhor, não consta nenhum documento da Richens, vamos dizer assim, passando poderes para o senhor representá-la. Aí, os donos lá da Richens, em alguns momentos, em entrevistas, meio que negaram essa relação com o senhor. Mas no inquérito civil, no Ministério Público, o senhor, os advogados do senhor, apresentaram uma espécie de um documento, uma procuração, uma ordem de representação, ou seja, algo que concede ao senhor esse poder. No momento da compra e venda, ninguém na secretaria pediu um documento para o senhor? O senhor entende que a minha implicância não é com o senhor? A minha surpresa é com o nível de informalidade, entendeu? Por parte da secretaria. E com isso, eu não estou acusando a secretaria de nada, né? Porque eu sei que era um momento delicado, mas é o nosso dever tentar entender, né, o que foi que aconteceu, por que esse grau de informalidade. Aí é o seguinte, até antes do depoimento do senhor, eu recebi a resposta a um ofício, eu enviei vários ofícios por causa dessa negociação. E na resposta que eu recebi, até fiquei um pouco mais tranquila, porque eles noticiaram que 900 respiradores ou ventiladores, estou falando respiradores, que é o nome que a imprensa dá, mas eu sei que tecnicamente não é o melhor, já teriam sido entregues. E o senhor agora disse que, na verdade, foram os 1.280, que foi o número total depois de uma repactuação, né? Porque é importante quem está acompanhando saber que houve uma repactuação mudando os 3.000 para 1.280. O senhor está dizendo que foram entregues todos. O senhor sabe dizer a data em que os últimos respiradores chegaram? E, por acaso, alguém passou para o senhor a informação de qual equipamento recebeu esses respiradores? Foram todos, por exemplo, para os hospitais de campanha? Alguém passou para o senhor algum detalhe? Porque, assim, o que o povo quer, senhor Basilis, é que esses respiradores fiquem em equipamentos permanentes, né? Todo santo dia eu recebo um e-mail de um vereador, dos mais diversos partidos, de munícipes, de gestores de hospitais, pedindo, por favor, que a gente não perca esses equipamentos. Então, eu já estou mandando ofício para a secretaria, que eu quero saber onde é que estão esses respiradores, porque os respiradores não servem só para Covid, né? Eles servem para outras patologias. Alguém passou para o senhor esse tipo de informação? Para onde é que foram? O senhor disse que o senhor chegou a vistoriar pessoalmente, né, um dos casos. Não sei se o senhor entende bem, não sei se foi um navio ou um container que chegou, que o senhor foi lá constatar.
Alguém falou para o senhor para onde é que iam esses respiradores? Entendeu? Assim, algo mais concreto, se o senhor puder passar para a gente. Então, fica aqui, essas são as minhas primeiras indagações, os colegas vão perguntar, se eventualmente alguma coisa ficar faltando, eu peço já o direito de complementar, sempre com o intuito de esclarecer, jamais de perseguir quem quer que seja, né? E eu finalizo agradecendo o senhor ter atendido o nosso convite, os seus advogados, e rendendo as minhas homenagens ao povo grego e ao povo libanês. Muito obrigada. Senhor Basílio, a palavra. Muito obrigado, deputado. A negociação com São Paulo começou dia 2 de abril. Foi praticamente começo de abril, 2 de abril, 3 de abril, que o Wilson Melo me procurou, me ligou, falou: estamos interessados em ventiladores. Foi uma negociação muito rápida. Por quê? Porque o pânico estava instalado, a gente tinha as máquinas, e o pior de tudo é o seguinte: a Hitchens ela fez um contrato com as fábricas chinesas, comprando ou reservando 4.000 máquinas. E ela já tinha vendido para Nova York, ela tinha vendido para a Califórnia. E o Pedro falou: eu estou vendendo aqui nos Estados Unidos, Chicago está na linha comigo, sei lá o que está na linha comigo. Então, isso que me foi passado, eu passei. São Paulo, se vocês não agirem rápido, nem pagando vocês vão ter. Então, foi uma coisa muito rápida. Como a empresa é americana, para ela, bastou ela fazer a proposta comercial, mandou para São Paulo deu ok, devolveu. Para a Hitchens, esse era o contrato. Porque, em termos de contratos no Brasil, se o governo paulista fosse fazer uma licitação ou emitir um contrato, a burocracia, como é que eu vou falar assim? O modus operandi da papelada que tem que ser feito não iria dar tempo de comprar e receber ventilador nenhum. A gente já perdeu os ventiladores da China para outros países. Então, assim, eu passei isso para eles e eles agiram de uma forma dentro do que eles achavam que podia. Aí já é a Procuradoria-Geral do Estado, junto com a Secretaria de Saúde, o jurídico da Secretaria de Saúde. Eu não sei o que eles fizeram, mas eles fizeram. E fizeram a compra. Foi assim que foi feito. Eu não posso responder pelo Estado, pela Secretaria. Eu passava para ele: gente, a Hitchens mandou o contrato. Vocês querem? Assina, devolve e façam o pagamento. Da nossa parte, é o que a gente precisa para trazer os ventiladores para vocês. O que vocês têm que fazer aí dentro agora, em termos de justificativa jurídica, é uma construção da Secretaria, da Procuradoria do Estado. Então, isso é o que eu tenho para responder dessa sua questão. Ok? Wilson... A coordenadoria, com quem foi mantido contato? No início das negociações, bem no início, eu falei também com o Dr. Nelson Baeta, que me ligou para falar: você tem ventilador? Tenho. Mas ele tem... ele me perguntou sobre PEP, pressão, que eu nem sabia o que era. Eu fui saber e voltei para ele e falei: o nosso ventilador atende... porque a Secretaria exige que tenha um mínimo de pressão, de PEP, BIP. Eu falei, voltei e falei: tem, atende. O início das negociações, as propostas eram encaminhadas para o Dr. Nelson Baeta, para o Wilson Melo. Eu fui conhecer a Adriana, Ademar e Cleide depois que foi comprado. Aí, quando começou o processo a girar, a máquina andar, entrou o pessoal, o time da Secretaria de Saúde, para acompanhar e receber as máquinas. Ok? O pessoal me perguntou com quem que eu falei do governo. Eu falei com o Nelson Baeta 2 ou 3 vezes por telefone e falei com o Wilson também sobre isso algumas vezes. Wilson Melo, que é o presidente da Invest São Paulo Invest, ela tem um escritório na China. Quando nas primeiras conversas ele teve comigo, ele falou: eu tenho um nosso representante da Invest São Paulo na China que eu quero mandar visitar a fábrica ou as fábricas. Eu falei: à vontade. E nós colocamos essa pessoa lá da China em contato com o nosso, da Hitchens, não meu, das fábricas da China, para eles agendarem a visita na fábrica. Então,
eu acho que esse contato, ele falou, vai depender desse meu contato lá fora para me falar, ok, existe, tem máquina, tem fábrica, tem tudo para a gente efetuar a compra. Então, houve esse contato no exterior e foi tudo muito rápido. Foi assim, era sexta-feira, sábado, domingo, foi porque a pressão era muito grande para que se andasse com o processo para frente, entendeu? Então, eu não fui inspecionar a fábrica nenhuma, não fui para a China nesse caso, nada disso. Mas o Wilson colocou o assessor dele, que fica em Xangai, se eu não me engano, para verificar se existia essa negociação toda, porque, afinal de contas, São Paulo ia mandar 40 milhões de dólares, 30 milhões de dólares para fora, e se fosse tudo vento. Então, eles tomaram essa precaução. Eles queriam saber se exatamente se a fábrica tinha capacidade de entrega e produção. A fábrica tinha. O problema é que ela vendeu para 88 países. O governo chinês entrou e falou: agora vai derivar 50 para cada país por semana. A capacidade estava lá. Mas, assim, o governo chinês entrou e, só para a senhora ter uma ideia do que aconteceu com respiradores chineses, a Espanha comprou respiradores chineses. O avião saiu da China, fez uma escala na Turquia. O Erdogan tomou os respiradores da Espanha, na Turquia. Esse mesmo senhor Erdogan que vendeu os respiradores para São Paulo. Ele ainda não tinha os respiradores dele lá naquela época. Isso foi em março, eu estou falando. A senhora ouviu falar das histórias dos respiradores da Bahia, que chegaram nos Estados Unidos e que os falaram, o governo americano sequestrou os respiradores da Bahia? Não foi nada disso. A história não é essa. A história é que o chinês vendeu para a Bahia ventiladores, respiradores. Quando chegou nos Estados Unidos, ele tinha recebido uma oferta melhor que venda. Ele falou, não entrega para a Bahia, desvia. Não teve sequestro dos Estados Unidos nenhum em máquina, como é que fala? Ventiladora. Eu tive essa informação vinda quase do embaixador aqui dos Estados Unidos no Brasil, que falou no Ministério da Saúde, não houve interferência do governo americano em momento algum para pegar os ventiladores da Bahia. Mas foi uma... Então, Bahia negociou com os chineses. Recebeu? Não. Mostrando para a senhora o que nós fizemos, o que nós sobrepassamos, todos os riscos que a gente correu. Porque nós pagamos e a gente podia não ter recebido. Mas nós recebemos e entregamos, eu repito, até o último. Wilson Mello indicou a Hitens pelo simples fato de que os preços que a Hitens ofereceu naquele momento eram os melhores. E existia a conversa de entrega de 500 máquinas por semana. Mas nós não falamos isso para mentir, ganhar o pedido. É o que veio da China a informação. A fábrica estava informando isso. Foi feito o pedido em 15 dias. Assim, mudou o tempo, fechou o tempo e a fábrica falou, não consigo mais entregar. Ela entregou a primeira entrega de 500 máquinas no aeroporto. Eu tenho comprovantes da empresa de coleta e transporte que pegou no armazém da fábrica, levou para o aeroporto, despachou para a empresa de freight forwarder, que é o que a gente chama, que recebe a carga e vai processar dentro da aduana chinesa, tudo. Eu tenho papéis que essas 500 máquinas foram para dentro do aeroporto. Sumiram. Então, a partir daí que começou aquele negócio de 50, 100 máquinas por semana. Então, o Wilson Mello, nesse momento, ele teve provavelmente a missão de, como era a China, e ele tinha um escritório na China, eles têm um escritório na China, acho que o governo de São Paulo se sentiu mais confortável de deixar ele conduzir o processo. É a minha leitura. É a minha leitura. A Secretaria de Saúde, a advogada falando, ela fez uma pesquisa de mercado. Os nossos preços foram os melhores. A mesmíssima máquina que eu vendi a São Paulo, a Hitens, né, por 40 mil dólares, foi oferecida 47 mil euros. Então, naquele momento, como é que eu vou falar assim? A China não dobrou o preço da máquina, ela mais do que dobrou. E atuou as leis de mercado. Quem chegava lá com dinheiro... Os Estados Unidos mandou 12 Boeings enormes para Beijing, abriu as portas, saiu com as malas de dinheiro e começaram a comprar tudo que tinha lá. Logo no começo da pandemia. Então, isso. E o preço de 51 mil dólares que foi ofertado na Secretaria de Educação pelo meu concorrente
era FOB, quer dizer, entregue lá na China. O nosso preço é entregue em São Paulo. O frete aéreo, deputado, aqui, no começo da pandemia, era para custar $1.500 por máquina, bateu 8 mil dólares por máquina. Era para custar 1.500. As empresas elas começaram a escassear os voos da China para o Brasil. Quem sobrou falou, eu quero tanto. O espaço aéreo diminuiu, a limitação por embarque diminuiu, os preços foram skyrocket. E vocês tiveram que fretar? Foi quando a gente fretou o avião. Então, assim, eu vou escrever um livro. Prometo para vocês que eu vou escrever um livro, porque essa história merece um livro. Deixa eu continuar. A senhora falou do Zema, que ele comprou mais barato. Ventiladores, vou me dar um exemplo. A senhora já viu aquelas maquininhas de encher pneu de carro? Você põe lá, liga na tomada e brrr, aquilo é um ventilador. É um ventilador. Ventiladores, eles saem desde uma bicicleta e vão até uma BMW. E os nossos são a BMW. São os melhores que tem na China. Os nossos ventiladores, eu sempre cito o caso do Michael Schumacher, coitado, que está há anos em coma, entubado, e a máquina que ele usa não pode falhar. Porque se falhar, não dá tempo de tirar uma e botar outra. Os nossos ventiladores são desse nível. E não tem comparação com os ventiladores. Eu diria o seguinte, eu vou chamar os meus de respiradores, não tem comparação. Eu não sou especialista técnico, mas eu sei que não tem comparação com os de Minas Gerais. Não tem comparação. São outras máquinas. Foi entregue a última? Pelo que me consta, a última entrega foi feita dia 17 de julho. 17 de julho, o último equipamento. Os equipamentos todos chegavam em Guarulhos. A liberação aduaneira é feita pela Secretaria de Saúde. Então, o nosso trabalho terminava quando chega em Guarulhos, a gente entrega o documento e fala, ok, façam a internação e a liberação aduaneira. Nós contratamos, a Hitchens contratou uma empresa, se não me engano, que faz, não sei o nome dela, que ela faz a abertura das caixas, liga as máquinas e faz o setup e regula elas todas. E esta empresa dá garantia, nós temos garantia das máquinas, não sei se é 1 ou 2 anos que a fábrica dá, e nós contratamos essa empresa para cuidar de máquina a máquina entrega em São Paulo. Então, depois que essas máquinas, eu não sei, elas saem do aeroporto, eu não sei para onde que a Secretaria de Saúde encaminha as máquinas. Tinha os mais de montagem. Eu não sei, eles montaram uma área de montagem, esse pessoal dessa empresa foi para essas áreas de montagem, montou e fez o setup de cada máquina, e aí a distribuição fica a cargo da Secretaria, não sei. O nosso trabalho, o nosso acompanhamento vai até entregar a mercadoria no aeroporto e acompanhar, claro, cada máquina que foi ligada, se deu problema, se tem máquina que precisa de alguma peça. Então, tem máquinas que deram problemas, muito pouco. As peças estão vindo da China para serem trocadas na garantia. Nós estamos dando toda a assistência para o Estado de São Paulo, continuamos dando. Essas máquinas elas vão durar 20 anos. Essas máquinas, olha, o que o Brasil fez com a Olimpíada, com o estádio, com o aeroporto, a Covid é terrível falar isso, mas em termos de equipamentos, esses equipamentos foram comprados pelos hospitais, vão ser usados. Uma dessas máquinas é um carrinho de anestesia que faz ventilação. É um super carrinho de anestesia para ser usado dentro das UTIs dos hospitais. Essa mesma máquina nós vendemos em Nova York. Eu tenho, inclusive, um WhatsApp do governador Cuomo falando nós estamos usando máquinas de anestesia como ventiladores. Eu posso mandar para vocês depois. Essa mesma máquina nós vendemos para o Instituto IABAS do Rio de Janeiro. O IABAS do Rio de Janeiro comprou 400 máquinas. A negociação nossa era 50% na pagamento, 50% contra entrega. Nós entregamos, eles pagaram a primeira metade, não pagaram a segunda, virou uma briga judicial. A gente está brigando com o IABAS no Rio de Janeiro, é o que eu tenho para falar. Que mais? Não vendemos em nenhum outro lugar, somente esse, São Paulo e Rio. Algum ponto, deputado, aqui? Ele não tem alguma coisa que eu me esclareci?
É isso, obrigada, senhor Basílio, obrigada, presidente. Obrigada pela explanação do senhor e passo agora a palavra para o deputado Sérgio Vitor. Bom dia novamente, presidente, nobres colegas, bom dia, Basílio e sua equipe aí. Bom, obrigado pela presença também, pela explicação. Tenho poucas perguntas aqui, só para entender. No final de tudo isso, então, quanto exatamente que foi pago por tudo que foi entregue, pelos 1.280 ventiladores? Posso responder? Quer que eu faça todas as perguntas? Mais fácil, né? Deputado, vou sugerir que ele responda pergunta por pergunta do senhor para facilitar a compreensão de todos. Por favor, senhor Basílio, responde a primeira pergunta, por gentileza. A primeira pergunta foi pago $30 milhões no sinal das 3.000 máquinas. Depois, 70% do embarque de 500 máquinas. O total, se eu não me engano, foi $44 milhões, ou 44 e algum número. Não tenho aqui. $44 milhões, aproximadamente. Foram quantas SH300? Quantas? $44 milhões. 44 milhões redondo. Por 1.280 máquinas, né? Isso, né? Isso, 1.280. Você mencionou também aqui brevemente que algumas já deram problema, que vocês estão apoiando com a manutenção. Isso está dentro dos 44 milhões? Por quanto tempo? Ela tem garantia. Qual o tempo de garantia? Eu acho que é 1 ano, mas pode ser 2. Eu posso confirmar, senhor, aqui agora. Pela própria Hitchens ou pela... A Hitchens. A Hitchens contratou uma empresa em São Paulo especialista em manutenção desses ventiladores e eles dão atendimento em menos de 12 horas. Chamou, eles vão na hora, pega a máquina, leva e conserta. Quando falta essa, requisita da China, mas na hora. E com toda essa produção feita rapidamente aí, você falou que algumas já deram problema, você tem ideia de quantos desses 1.200 já entraram em manutenção? Ou... Menos de 1%. Oi? Menos de 1%, 10%. É ajuste, às vezes não é nada. Coisas pequenas, né? Ela é chinesa, mas ela é boa, não se preocupa. Então, e essa última pergunta é justamente ligada à China, né? O senhor mencionou uma experiência vasta aí sua e também da Hitchens com relação à China. Eu entendo perfeitamente esse momento de insegurança ou de ter que tomar uma decisão rápida e, naturalmente, passar batido em algumas medidas de segurança, mas o contrato foi feito sem segurança nenhuma, né? E contrato com a China, com empresas que rapidamente foram ou sofreram interferência ali do governo, com toda a experiência de vocês. Não dava para prever algo que algo dessa maneira colocava em risco uma compra tão grande no momento que também todos estavam fazendo o mesmo movimento. Você falou várias vezes, né? Todos os trâmites que vocês tiveram que fazer, não tinha nenhuma forma de se segurar contra isso? Deputado, deixa eu falar uma coisa. Até conversando com o Wilson, ele falou o seguinte: nós vamos pagar porque a compra está sendo feita com uma empresa americana. E se houver algum problema, é muito mais fácil pegar a Hitchens lá nos Estados Unidos do que uma empresa chinesa na China. Então, até isso, apesar de toda a pandemia e aquela loucura de pressa, foi-se levado em consideração. Então, agora, a minha experiência de China, a experiência da Hitchens em China, não nos protegeu de passar o que nós passamos, porque o que nós passamos é uma coisa que o mundo inteiro nunca passou nada igual. Nós estamos vivendo tempos onde ninguém sabe direito o dia de amanhã e o que será. E a cada dia, eu lembro que a cada dia que eu chegava no escritório, 5h30 da manhã, ia embora quase meia-noite, era uma guerra, mas uma guerra assim. Mais 50 ventiladores eu consegui essa semana.
Não é possível. Então, foi muito difícil. E, repito, toda a experiência que nós tivemos nos garantiu de trazer até a última máquina para São Paulo. São Paulo recebeu as últimas, recebeu tudo, comprou pelo melhor preço possível que podia ter comprado. Graças a Deus, está tudo aí. Agora, só para confirmar, qual é mesmo a sua ligação com a Hitchens? Você é um representante comercial, é isso? Eu atuei como representante comercial. Eu sou empresário e tenho empresas minhas que eu faço distribuição de produtos da China. Nesse caso específico, eu fiz uma ligação para o amigo da Hitchens, ele falou que tinha acabado de fechar os negócios, os ventiladores para Nova York e para a Califórnia. Foi quando eu falei, me ajuda a trazer para o Brasil. O Brasil não tem um. Não está tendo, ninguém está conseguindo trazer. Então, como ele tinha uma reserva de produção na fábrica, eu consegui a cota para trazer para o Brasil. Foi isso. Não era uma ligação formal, foi apenas ali uma intermediação de negócio. Eu conheci eles há 10 anos. Mais 10 anos. Eu tenho aqui a carta de representação comercial, eu posso encaminhar para vocês. Por quê? Como é que eu ia, no dia seguinte, bater eu toquei a campanha do Ministério da Saúde para oferecer, em primeiro lugar, para oferecer ventiladores. Eu falei, eu preciso de uma carta que me credencia para chegar lá. Não vou chegar lá, olha, eu sou amiguinho, nada disso. Eu falei, me dá uma carta que me credencia. Eu tenho aqui em caminho para vocês. E menciona, inclusive, o governo Sim, federal. menciona. É nosso representante comercial exclusivo para o desenvolvimento de operações estruturadas no governo federal do Brasil, governo do Estado de São Paulo e governo do Estado de Pernambuco. Uma curiosidade minha agora, que não entendo tão bem desses processos. Durante esse processo de pandemia, apenas por ser deputado, não sei se os outros colegas aqui receberam tanta gente oferecendo e querendo que a gente ajudasse a chegar em alguém com poder de compra, porque tinha teste ou tinha não sei o quê. Como é que o senhor conseguiu chegar tão rápido lá nas cadeiras? Porque a oferta era grande, né? Tocou a campanha do Ministério, conseguiu chegar aqui no governo do Estado? Eu fui no Ministério da Saúde aqui, estive com o diretor de logística aqui, que é o responsável supostamente de compras de todo o equipamento de Covid para o Ministério. 2 dias depois, o meu telefone começou a tocar. Você fazia, me passaram o seu telefone, o senhor tem respirador, o senhor tem respirador, o senhor tem respirador. Foi assim, foi... E eu entendi que os secretários de saúde ou os responsáveis dessa se falam entre os estados. Então, o Wilson Mello chegou em mim desse jeito. Deputado Sérgio Vitor, você me concede uma parte? Sim, e eu já encerrei as perguntas até aqui. Obrigado, Basílio. Então, Analice, eu te devolvo a palavra. Essa linha que você está fazendo a sua pergunta, deputado Sérgio, que eu achei bastante interessante, no início da fala, o senhor Basílio comenta que ele, quando viu a grande necessidade mundial de se comprar respiradores ou ventiladores, ele ligou para a empresa Richten, como um cidadão do bem, querendo fazer toda essa tratativa e interlocução para o governo brasileiro. Agora, o que também me deixa preocupada é que ele acabou de dizer, os secretários de saúde, um fala com os outros, um fala com o outro. E aqui em São Paulo, a tratativa não passou praticamente pelo gabinete do secretário. Ele foi, primeiro, procurado pelo seu Nelson Baeta, e depois dessa procura, ele fez o contato com a Richten, ou ele foi contatado primeiro pelo seu Wilson? Eu não entendi. Foi pelo Nelson ou foi pelo Wilson primeiro? Não. Posso responder? Sim. Não. Começou... Não, o primeiro contato veio através do senhor Wilson Mello. E depois eu recebi a ligação do senhor. Eles tinham um gabinete de crise, se eu não me engano. Eu falava com o Wilson, acho que ele levava a informação para a Secretaria de Saúde. É claro que o secretário de Saúde estava ao par de tudo. Eu percebi nas conversas que estava, não tem, mas por ser
uma compra internacional envolvendo China, eu entendi que o governo de São Paulo credenciou o senhor Wilson Mello para cuidar disso. Provavelmente ele deve ter experiência também de negócios internacionais, e é o que eu acho que o Nelson Baeta entrou nesse circuito de que forma? Ele falou comigo 1 ou 2 vezes: o senhor tem ventilador? Tenho. Que modelo? Tá, chinês ele atende, nós precisamos de que ele atenda uma pressão assim, que os médicos estão pedindo uma pressão assim, eu fui sabendo, ele falou: atende. Acabou, né? A proposta comercial foi encaminhada ao e-mail dele e do Wilson ao mesmo tempo. Eu entendi que ele era o governo de São Paulo. O Wilson falou que quem decide isso é o falou que era o governador. Eu acho que é a hierarquia deles que fazem isso. Não sei como eles fecharam lá, mas foi... Eu lembro que eu falei com os dois. Certo. Obrigada pelo esclarecimento do senhor. E agora passo a palavra para o deputado José Américo. Muito obrigado, senhora presidenta. Queria também agradecer a presença do Dr. Basílio Pantazis, né? Queria agradecer todos os presentes, também saudar e elogiar a atitude da deputada Janaína, por ter feito essa convocação. Embora não seja uma coisa assim direta da nossa CPI, eu acho que, diante da realidade que se nos colocou, eu acho que é muito justificável o que aconteceu, né, de trazer o doutor Basílio Pantazis para cá, né? A gente ouviu. Eu quero dizer que eu ouvi com muita atenção, Janaína, tudo que foi falado pelo doutor Pantazis, e eu ainda tenho muita dúvida. A coisa do preço, a coisa dessa relação com a China, uma relação, como a Janaína disse, né, uma relação muito informal, né? Eu quero ver esse contrato, eu quero ver essas notas de compra ainda, eu preciso fazer uma análise mais detida para que a gente possa chegar a uma conclusão. Eu realmente tenho muitas dúvidas, viu, doutor Basílio? Tenho muitas dúvidas e torço para que esteja tudo correto, tudo ok, mas tem muita informalidade, a gente tem que acreditar demais na palavra das pessoas. A parte documental é muito estranha, muito confusa, muito caótica, né? Então, eu acho que é alguma coisa que nós precisamos nos debruçar e aprofundar, né? Eu acho que as explicações do senhor, eu não tenho nada para dizer que se são corretas ou não, não estou aqui para duvidar do que o senhor está falando, mas, de qualquer forma, me parece que tem muita coisa que não bate, muita coisa estranha, né? Evidentemente, os chineses são comerciantes nesse momento que procuram tirar proveito da situação, né? Procura ganhar em cima da situação. Então, essas coisas podem não ser verossímeis num outro momento, mas nesse momento são. Então, mas eu quero ver as notas, eu quero ver tudo antes de fazer o nosso relatório da CPI, porque eu acho tudo muito estranho, né? Queria registrar aqui também que no dia de ontem, né, o presidente Bolsonaro e o secretário Paulo Guedes, sem assinatura do ministro das Finanças, aliás, do ministro da Saúde, né, o Pazuello, ele baixou um decreto que permite a terceirização e até a privatização da atenção básica da saúde no nosso país, né? É uma coisa muito grave que requeriria um estudo muito profundo, né? Nós sabemos aonde vai dar isso, né? Houve toda uma defesa do SUS durante a pandemia e, no entanto, isso começa a se voltar à guerra que era feita contra o SUS antes da pandemia, né? Então, esse decreto é um decreto que precisa ser cassado. A oposição tem que se organizar e tentar derrubar esse decreto, porque esse decreto tem um objetivo, que é a privatização da saúde. A saúde é um dos maiores ativos que nós temos no nosso país e um dos espaços onde a privatização, eu acho que mais tem interesse, porque dá para ganhar muito dinheiro com isso. Bom, terceira coisa, eu queria polemizar rapidamente com a presidente Analice Fernandes sobre a questão da pandemia no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo.
Deputada Annalise, o estado de São Paulo é um estado onde o grau de letalidade da pandemia foi altíssimo. Nós chegamos aqui, o grau de letalidade no Brasil, até há 2 semanas atrás, era de 2,9%. Letalidade é, digamos, a mortalidade entre os infectados, 2,9%. São Paulo é 3,6%. E a cidade de São Paulo é uma calamidade pública, é 4,3%. Né? Então nós temos um grau de letalidade no estado de São Paulo muito grande, né? E um grau de letalidade na cidade de São Paulo inimaginável, talvez seja o maior do Brasil. A cidade onde mais morreu gente com a pandemia de Covid foi na cidade de São Paulo. E o estado, São Paulo, é um dos campeões de mortalidade. Eu acho que isso se deve muito ao fato de que o governo Dória, na verdade, ele empurrou com a barriga um montão de coisas, né? Ele dava muita entrevista, mas a atitude prática dele era muito pequena, muito limitada, né? Ele, na verdade, fez muito poucos testes no estado de São Paulo, né? Fez muito poucos testes, testou poucas pessoas, que era uma forma de fazer o isolamento. Depois de uma posição muito de isolamento, na defesa do isolamento, ele começou uma saída pragmática, uma hora era uma coisa, outra hora era outra, ele deu orientações às vezes desencontradas, que desorganizou as coisas, mas ao todo nós podemos dizer que faltou uma ação da Secretaria de Saúde estadual no sentido de ampliar os testes, né, para descobrir as pessoas que têm o Covid e poder isolar essas pessoas, né? Então isso deixou muito a desejar. Nós temos testes sobrando até hoje, eles não foram feitos, né? Então a organização da Secretaria da Saúde e o governo do estado foi muito deficiente desse ponto de vista, né? Então nós tivemos aí muita morte que talvez pudesse ser evitada. Bom, com relação às compras, né, e aí entra a coisa do ventilador, entre as compras feitas, as contratações feitas, isso é uma coisa para ser estudada, viu, Janaína? Porque tem muita contradição, muita contradição. Uma parte que não diz respeito a vocês, que não é de respirador, mas, por exemplo, a SPDN, né, que tocou o hospital de campanha do AMB, ela chegou a ter 1.200 funcionários para atender 3.000 pessoas. E contratou parte dos seus funcionários médicos e enfermeiros através de uma empresa privada, onde essas pessoas eram sócias da empresa, né? Ou seja, uma fábrica de sonegação fiscal. Tudo isso, digamos, sob os olhos do governo do estado, que não fiscalizou nada, né? Deixou correr. Então, essa é a dura realidade, né, que nós temos aí pela frente. Vamos ter que investigar. Eu acho que as OSs elas vinham tendo problemas, né, graves, e elas, nessa pandemia, eu acho que ganharam muito dinheiro. Houve muito desperdício, de um lado, mas houve também muita corrupção, né? Coisa do AMB, até hoje ninguém vai me explicar por que você tem uma relação paciente médico, paciente versus médicos e enfermeiros, Suíça, né? Acho que nem na Suíça é assim. Na Suíça parece que é 5. Você precisa ter 5 pacientes cuidados por um médico, né? Mas aqui foi diferente. Então é isso que eu gostaria de falar, e quero dizer que eu tenho muitas dúvidas, apesar da explicação do Basílis Pantazzi, eu tenho muitas dúvidas. E vou ver isso com a análise de documentos, que eu solicitaria que esses documentos viessem aqui para a CPI, né, que é as notas de compra, o contrato de compra, e descrição documental desse périplo aí que o doutor Basílio Pantazzi está falando, né? Esse périplo aí que o negócio andou para cá, andou para lá, tal, porque escrito, senhor Basílio, escrito a gente pode confrontar com outras pessoas, né? Podemos convocar os outros aí que o senhor citou e confrontar com eles, né? Para não ficar só uma história aí que pode ser contada de um jeito, pode ser contada de outro, tá? Então eu requisito à presidência que todas as notas de compra e contratos feitos sobre os respiradores sejam enviados a essa comissão, e que o Dr. Basílis também declare
né, faça uma declaração sobre o périplo, aí, né, dê a explicação dele por escrito do que aconteceu, afinal, para que nós tivéssemos a história que foi dita aí dos respiradores, certo? Essa história cheia de senões, né, de dúvidas, envolvendo os respiradores. É isso. Muito obrigado, senhora presidente. O senhor Basile gostaria de fazer algum tipo de comentário à fala do deputado José Américo? Tem a palavra. Um comentário que eu gostaria de falar é que todas as notas, documentos, notas de compra, foi tudo e-mails, tudo um processo da Secretaria de Educação, de Saúde, Saúde, está público, está tudo lá. Eu acho que vocês até devem ter já acesso a isso. E o que precisarem mais da nossa parte, claro que nós forneceremos, explicaremos, vai voltar aqui dar novas explicações ao dispor da comissão. Basilis? Como não? Como não? Senhora. Se por acaso os documentos estiverem lá, não tem problema, nós vamos requisitar para eles e depois, se faltar alguma coisa, a gente fala com você. Ok. Eu estou satisfeito, senhora presidente. Eu quero agradecer, então, deputado José Américo, a sua participação e também a participação do senhor Basile Jorge Pantazis. Muito obrigada. Obrigada por toda essa intervenção e interlocução com a empresa para que nós pudéssemos, enfim, termos no momento os respiradores, que realmente foi uma situação de exceção, um momento delicado que o mundo viveu e continua vivendo, e agora nós estaremos enfrentando aí, segundo especialistas, uma segunda onda. Mas tenho absoluta certeza que o governo de São Paulo está em boas mãos, tenho certeza de que o governador João Dória, bastante diferente da fala, com todo o respeito, do deputado José Américo, tem conduzido esse processo com muita transparência, com bastante voltado para a ciência, tem trabalhado incansavelmente. Nosso comitê de contingenciamento é um comitê formado por pessoas idôneas, capazes, sérias, que vêm estudando e procurando caminhos e alternativas, coisa que poucos estão encontrando. Aqui em São Paulo, inclusive, nós estamos trabalhando para que a vacina, em São Paulo, a vacina do Instituto Butantan, seja a primeira a ser oferecida para a população do nosso país. Diferentemente do governo federal, que vem debatendo e politizando essa questão da vacina, eu sinto muito, né, de ver tudo isso acontecendo. Eu sou enfermeira sanitarista de formação e, claro, que luto porque acredito na vacina como realmente o mecanismo de proteção que nós temos. Ele é o único mecanismo que nós temos. Nós já perdemos no nosso Brasil muitos profissionais da saúde por falta dela, mas acredito que o governo de São Paulo vem se debruçando, vem trabalhando, e São Paulo sempre sai à frente de forma séria, honrada e transparente. E ser comentarista, né, de jogo acabado é muito fácil. Nós vivemos um momento muito delicado e nós fizemos o melhor, aquilo que a ciência nos direcionava e aquilo que a nossa consciência, a nossa formação e a nossa ética nos permitiu. Então, eu agradeço imensamente a presença do senhor, respondendo e esclarecendo todas as dúvidas dos membros aqui dessa comissão. Como disse alguns deputados, foge um pouco dos parâmetros e do direcionamento dessa CPI, mas o senhor, de uma maneira muito cordial, e vem a público
dar essa contribuição. Então, achei extremamente valiosa a sua contribuição, agradeço a sua participação, como também do Dr. Ricardo Barreto e do Dr. Gabriel Campos, que estão auxiliando o senhor. Então, Obrigado. Daniel Guerra. Daniel? Guerra, mas obrigado, excelência, pela menção. Olha, um abraço muito grande. Nos colocamos também sempre à disposição para que nós possamos sempre fazer do nosso mandato o melhor para a população do Estado de São Paulo e trabalhar sempre para que a assistência da nossa saúde tenha sempre e mais qualidade. Muito obrigada e quero desde já agradecer as presenças da deputada Janaína Pascoal, que de forma brilhante trabalhou incansavelmente para que os senhores pudessem comparecer a essa oitiva. Agradecer também a presença do deputado José Américo, que é um grande e aguerrido deputado, que sempre trabalha conosco na fiscalização e nos resultados aí para que nós tenhamos sempre uma saúde de qualidade. Do deputado Sérgio Vitor e também do relator da nossa comissão, o deputado Tiago Auríquio. Quero ainda, antes de terminar, justificar que chega às minhas mãos a justificativa do deputado Edmir Chedi, membro titular e presidente desta comissão. Agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.